Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, que hoje eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, e hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. Pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, e hoje eu descobri, aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, e hoje eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite. Amém? Que saudade, que alegria estar com vocês, de um jeitinho diferente dessa vez.
A Nayara pediu para eu falar um pouco hoje à noite, né? Fazer uma devocional, um momento de reflexão. E aí eu fiquei pensando o que Deus tem falado comigo nos últimos dias, assim. E nesses últimos meses, foi pregado como tema da igreja a necessidade de recomeço que a gente tem, mas mais que a necessidade, a possibilidade de recomeço, né? E aí eu queria falar um pouco sobre isso, porque me fez muito bem e eu queria poder compartilhar um pouquinho. Em Romanos 3, do versículo 9 ao 24, e depois mais um pouquinho, ele fala assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí, mais lá na frente, no capítulo 5, versículos 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É triste pensar que essa descrição do começo do versículo 3 se aplica a nós, né? Que da nossa boca só sai palavras ruins, que do nosso andar só produz sangue. É forte, mas é isso, é real. Todos pecamos, todos estávamos permanentemente e eternamente afastados de Deus, dessa luz, dessa paz, dessa plenitude que só Deus entrega. Mas, graças a Deus, pela misericórdia dele, Jesus veio e nos deu a possibilidade de redenção, de recomeço. E aí lá na frente, Paulo continua, no capítulo 6, versículos 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, a gente tem novidade de vida hoje. Deus ficou falando muito no meu coração com relação a isso. Eu não sou mais aquela pessoa presa no pecado, de quem só anda e produz sangue, de quem só fala palavras de morte. Eu fui redimida no sangue de Jesus Cristo. E hoje eu sou uma nova criatura. Eu preciso viver de uma forma diferente. E a igreja hoje está trabalhando isso, né?
um novo recomeço, uma nova caminhada. O que a gente vai fazer daqui para frente? Nós somos redimidos, nós não somos mais aquela pessoa presa. Nós somos livres agora para agirmos de acordo com o que Deus quer. E como é que a gente vai agir isso? Tem uma música que eu gosto muito, que fala um pouco sobre isso, e ela traz uma proposta de como viver. E eu, toda vez que a escuto, ela é em inglês, mas temos a tradução, para mim serve como uma oração. E eu fico assim, Deus, eu quero viver assim, eu quero viver isso, eu quero que minha vida se resuma a isso. E aí eu vou ler a letra aqui, que você possa ouvir como uma oração também, e decidir como pessoa, como indivíduo, como família, que a gente decida enquanto igreja, enquanto comunidade, depois com 30 anos, agora que a gente está comemorando 29, 30 anos, que a gente viva assim, com essa proposta. A letra fala: Deus da criação, lá no princípio, antes do início dos tempos, sem nenhum ponto de referência, você falou a escuridão e raiou a maravilha da luz. E ao teu falar, 100 bilhões de galáxias nascem. No vapor de teu respirar, os planetas se formam. Se as estrelas foram feitas para te adorar, eu também vou. Eu posso ver o teu coração em tudo que criaste. Cada estrela a brilhar é um sinal de fogo e graça. Se a criação canta seus louvores, eu também vou. Deus de sua promessa, tu não falas em vão, nenhuma sílaba vazia ou nula, porque uma vez tu falaste, toda a natureza e a ciência seguiram o som da tua voz. E ao teu falar, 100 bilhões de criaturas capturam o teu respirar, evoluindo em busca do que disseste. Se tudo isso revela a tua natureza, eu também vou. Eu posso ver o teu coração em tudo que você diz. Cada céu colorido é uma pintura da sua graça. Se a criação te obedece, eu também vou. Se as estrelas foram feitas para te adorar, eu também vou. Se as montanhas se curvam em reverência, eu também vou. Se os oceanos rugem a tua grandeza, eu também vou. Porque se tudo existe para te exaltar, eu também vou. Se o vento vai aonde você manda, então eu também vou. Se as rochas clamam em silêncio, eu também vou. Se a soma de todos os nossos louvores ainda soar tímida, então cantaremos de novo 100 bilhões de vezes. Deus da salvação, buscaste o meu coração em meio a todas as minhas falhas e orgulho. E ao teu falar, 100 bilhões de falhas desapareceram. Onde perdeste a tua vida para que eu a encontrasse aqui? Se deixaste o teu túmulo para trás, eu também vou. Eu posso ver o seu coração em tudo que fizeste, cada parte projetada em uma obra de arte chamada amor. Se você preferiu escolher a rendição, eu também vou. Eu posso ver o teu coração 8 bilhões de maneiras diferentes, em cada preciosa forma. Um filho pelo qual você morreu para salvar. Se deste a tua vida para salvá-los, eu também vou. Vamos, irmãos, vamos viver assim. Se Deus nos ama tanto, vamos amar também. Se a natureza glorifica o nome de Deus todos os dias, vamos glorificar também. Vamos viver cada segundo da nossa vida louvando ao Criador e o testificando aqui na terra, né? Um mundo e uma terra que está precisando tanto do Criador. Então, que nós possamos viver assim, todos os dias, com a consciência de que a gente precisa viver para Deus. A gente precisa entregar nossa vida completamente nas mãos do Senhor para viver da forma que Ele quer. Que o Senhor possa me abençoar, possa te abençoar nessa missão, possa abençoar nossa igreja para glorificar cada vez mais o nome dEle. Amém? Vamos orar? Não? Vamos orar não, a gente ora depois. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigada, Deus, muito obrigada, porque o Senhor mandou o seu Filho, independente das minhas falhas, independente dos meus pecados, o Senhor me amou, o Senhor nos amou e nos redimiu, nos deu a forma de chegar em Ti de novo, ó Pai.
Obrigada por essa graça, obrigada por essa misericórdia, obrigada por essa redenção todos os dias, pelo perdão que o Senhor nos dá todos os dias. Que a gente possa viver para Ti, Pai. Que a gente possa lutar contra as nossas vontades e viver a nova vida que o Senhor nos proporcionou. Nos ajude nisso, Pai, nos ajude nessa missão, nos dê força, nos dê firmeza na fé, nos dê sensibilidade para ouvir a Tua vontade e seguir em frente sempre em direção a Ti, ó Pai. Que essa seja a nossa vontade, que esse seja o nosso objetivo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, o Deus de Israel, que veio e redimiu seu povo. Que poderosa salvação, nos levou da mão de todo mal. Grande compaixão aos nossos pais mostrou, não se esqueceu da aliança. Pra livres do medo adorar e o servir em todo viver. Nos salvou, tua graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. 1, 2, 3, 4. Do alto o Senhor virá nos visitar, nascerá o sol, seu amor. As trevas fugirá com sua luz, guiará os nossos pés à paz. Nos salvou, tua graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus. Nos salvou, tua graça nos alcançou, com amor fizeste-nos povo teu, trouxe a nós pleno perdão, pois tu és bendito Deus, pois tu és bendito Deus. Amém. Que coisa maravilhosa podermos declarar que bendito é o Senhor. E esse é o Senhor das nossas vidas, um Senhor que fez. E eu amo pensar que é um Senhor que continua fazendo. Ele não libertou o povo de Israel lá no Egito e deixou depois o povo à própria mercê. Ele continuou reinando. Eu amo essa coisa de Deus ser um Deus de constância. O amor dele é constante, tudo. A promessa dele é constante, a palavra dele é constante, a presença dele na nossa vida é constante. E a gente precisa somente parar para reconhecer isso, perceber isso, e isso me deixa muito feliz. E eu gostaria muito que a gente cantasse essas próximas músicas com essa sensação gostosa de lembrar. Deus, muito obrigada pelo Senhor ser quem Tu és, e porque o Senhor está na minha vida, e o Senhor me mantém com uma esperança de olhar para frente, para o futuro, junto com o Senhor. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
verdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus. Deixa florescer um novo amanhã. Tudo se refez outra vez em mim. Sementes que caem e fazem brotar no meu coração, dando vida e salvação. Deixo para trás tudo que passou, cada cicatriz que me diz o medo acabou. O medo acabou. Trago a memória, tu és a esperança. Floresceu o amanhã, seu amor outra vez em mim. Minha morada, amor escandaloso, escolheu me amar, se entregar ao meu rei por mim. Oh, 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 oh. Deixo para trás tudo que passou, cada cicatriz que me diz o medo acabou. O medo acabou. Trago a memória, tu és a esperança. Floresceu o amanhã, seu amor outra vez em mim.
minha morada, amor escandaloso, escolheu me amar, se entregar ao morrer por mim. Trago a memória, tu és a esperança, floresceu o amanhã, seu amor outra vez em mim. Tu és minha morada, amor escandaloso, escolheu me amar, se entregar ao morrer por mim. Oh, 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 Amém. Que o Senhor receba o nosso louvor e que a gente aprenda a louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Que a gente entregue a nossa vida nesse louvor diário e que a gente aproveite, aprenda a aproveitar o privilégio que é estar na presença de Deus. Às vezes a gente não tem noção dessa bênção, desse privilégio que é podermos fechar os olhos e colocar o nosso coração diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que faz chover, que faz as ondas baterem no mar, que faz o vento soprar. Esse Deus grandioso é o mesmo Deus que nos recebe em sua presença e nos recebe de braços abertos para que a gente coloque o nosso coração diante dele, para que a gente coloque as nossas emoções diante dele e nos coloque à disposição para que ele guie do jeito que ele quer. Que a gente aprenda a fazer isso e que a gente aproveite esse momento agora para fazer isso também. E eu quero muito convidar você, dentro da sua casa mesmo, a fechar os seus olhos e remexer no seu coração alguma dor, alguma tristeza, ou algum agradecimento, alguma alegria que você queira colocar agora diante do Senhor, para que Ele tome isso em suas mãos e faça do jeito que só o Senhor sabe fazer. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Graça e paz, irmãos. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor e pedir que Deus fale aos nossos corações, né? Através da sua palavra, e que a gente possa ter um meditar que nos abençoe em nome de Jesus. Nós estamos estudando nessas últimas semanas os 5 solas da Reforma. São princípios teológicos que vão norteando aí a nossa vida como crente, a nossa vida como igreja. E hoje nós vamos conversar sobre sola graça, somente a graça, construindo a nossa vida sob a graça. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Se você não está com a Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura atentamente, para você tirar o máximo de proveito. A partir do versículo 1, capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, prepara o nosso coração, abre os nossos ouvidos, dá-nos entendimento espiritual, vem com Teu Espírito Santo e trabalha tudo o que o Senhor quer trabalhar através da Tua palavra no nosso coração, na nossa vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Éfeso, e o propósito dessa carta é um propósito bem teológico, mas uma delas é falar que a salvação em Cristo Jesus, ela não pode ser conquistada por obras, ela não pode ser conquistada porque eu fiz mais do que alguém, ou porque eu trabalhei mais do que outra pessoa. E o apóstolo Paulo escreve para os irmãos dessa cidade. Essa carta deveria ser lida nessa igreja, nessa cidade, mas também deveria ser lida em outras igrejas ali da região da Ásia, para que os irmãos entendessem e tivessem esse conceito de que nós somos salvos pela graça. E essa salvação pela graça, ela traz vários conceitos teológicos, como eu já disse, junto com eles. E talvez nós precisamos atentar bem para o primeiro que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele começa o capítulo 2 dizendo: Ele vos deu vida. Deus nos deu vida. É muito bom a gente parar e pensar que hoje nós temos vida, nós temos expectativa. E é uma expectativa que não se limita apenas às coisas aqui da terra, não se limita apenas a esse corpo físico e terreno. É muito mais do que isso. Mas o texto continua e diz que nós estávamos mortos. O que significa esse estar morto? Espiritualmente, quando nós estamos desconectados, desassociados, desligados de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. A vida espiritual, ela só existe quando a gente tem esse contato com Deus. E o homem pecador, ele não pode se conectar com Deus. Existe um abismo intransponível entre o homem e Deus. E ele não tem condições, o ser humano não tem condições de atravessar esse abismo pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio mérito. Então, Deus, sabendo disso, Ele providenciou um recurso. E aí é muito importante que a gente pare para pensar: eu estava morto. Eu estava morto e Deus me deu vida. Como é que é isso? Porque o texto diz que eu estava morto, mas continua e diz que eu estava morto nos meus delitos e pecados. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Ele continua aqui, tratando um pouco mais para frente, mas nós precisamos parar e conceituar isso bem nitidamente na nossa cabeça. Existe um conceito teológico chamado de depravação total. O que esse conceito diz? Não é que nós, como seres humanos, nos lançamos ao pecado e cometemos
todo tipo de pecado e agora nós estamos totalmente depravados no sentido de que estamos cometendo todo tipo de torpeza. Não. A depravação total diz que nós estamos absolutamente corrompidos ou absolutamente distanciados de Deus ou mortos nos nossos delitos e pecados por conta da nossa natureza pecaminosa. E um morto, ele, por mais que o médico pergunte para ele lá, ei, o que você está sentindo? Qual é a sua sensação? Ele não vai responder. Se ele está morto, ele não vai responder. Ah, você está sentindo dor? Ele não vai responder nada, porque ele está morto. Deus, Ele olhou para nós, mortos, nos nossos delitos e pecados, entendendo que nós não tínhamos condições de consertar isso, Ele nos deu vida. Então é bom entender que Deus nos deu vida, mas é importante, muito importante, entender que nós estávamos debaixo dessa situação de depravação total, ou seja, eu não tinha como resolver essa situação. E aí ele continua ainda, aí no versículo 2, e diz assim, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, e aí ele faz uma divisão de algumas características que nós andávamos. Ele diz, segundo o curso deste mundo, ele diz, segundo o principado da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora andávamos, e terceiro, segundo as inclinações da carne. Ou seja, o mundo, o diabo e os desejos da carne. Essas três forças, elas atuam contra a nossa vida e nós nos jogávamos a ela porque nós éramos totalmente direcionados por elas. E a consequência disso é que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos e por causa disso nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todo ser humano, exceto Cristo, todo ser humano era filho da ira de Deus. E nós merecíamos a ira de Deus, porque nós estávamos contra Deus. Nós estávamos nos posicionando num caminho de rebeldia contra Deus. Essa é uma característica da depravação total. Mas aí Deus vem com uma outra característica, que é a eleição incondicional. E ele diz assim, olha, você não merece, você está totalmente condenado, você está totalmente depravado, você está totalmente desconectado do propósito que eu tenho para você, mas, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Deus olha para nós e diz assim, olha, você não merece, você não tem condições de receber isso, você não tem o porquê receber isso, mas eu vou te amar. Eu vou te dar vida, como diz lá no versículo 1 do capítulo 2, mas eu não vou te dar apenas vida como uma proposta de eternidade, ou para a eternidade. Eu vou te dar vida, vou te dar misericórdia, vou te dar amor, eu vou te amar, mesmo você estando nessa situação de delitos e pecados, mesmo você estando morto. Quando Cristo morreu por nós, nós estávamos espiritualmente mortos. Não foi porque Ele olhou para nós e disse, pode ter alguma coisa de bom ali. Olha, aquele ali pode ter alguma coisa de bom. Então, eu estou estudando, fazendo catecúmenos com Marcos, né? E as últimas lições que a gente teve, a gente estava falando exatamente sobre isso. Não é porque existe ou existiu algum mérito em nós. É porque Cristo resolveu nos amar. É porque Deus resolveu, Ele escolheu nos amar.
por misericórdia, não por merecimento. Lá em João, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis a meu Pai, em meu nome eu vos conceda. Deus que escolheu, Deus que escolhe, Ele que ama, Ele que é rico em misericórdia, Ele que olhou para nós quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e disse: olha, eu vou salvar vocês e vou salvar vocês pela graça. Teve um preço que foi pago, houve um preço a ser pago, e esse preço foi pago por Cristo Jesus. Nós merecíamos a morte eterna. Não é que nós merecíamos que o nosso corpo fosse crucificado numa cruz. Não é só disso a questão. Não é só que nós merecíamos levar as chicotadas que Jesus levou. Aquilo ali é apenas símbolo do que nós merecíamos. O que nós merecíamos é estar afastados de Deus para toda a eternidade. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, como diz a Escritura. Mas Deus olha para nós com essa misericórdia, Deus olha para nós com esse amor, e mesmo nos vendo mortos nos nossos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o principado da potestade do ar, segundo os desejos da nossa carne, mesmo nessa condição, Jesus morreu por nós. Ele não esperou que nós saíssemos da situação de depravação total para mostrar esse amor incondicional, essa eleição incondicional, não. Ele nos escolheu estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. É graça de Deus que é manifestada para nós. E teologicamente é muito importante a gente aprender um outro conceito chamado de eleição limitada. Ou seja, é uma eleição que Cristo morreu e o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Mas esse conceito da expiação limitada, ele traz biblicamente ao nosso coração a verdade de que Cristo morreu efetivamente para os seus. Essa morte de Cristo, ela é efetivamente vivenciada naqueles que foram escolhidos por Deus. Então, no capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então é Cristo que escolhe. É Ele que escolhe. E essa expiação limitada precisa trazer ao meu coração temor. Porque se todos andávamos segundo as inclinações da carne, segundo a vontade de Satanás, segundo o curso do mundo, se todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, eu preciso parar e pensar assim: opa, será que eu já entendi o que significa essa expiação incondicional, essa eleição incondicional? Será que eu já entendi que existe uma expiação limitada? Eu sou alvo dessa expiação limitada? O Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala ao meu coração, essa graça, esse sacrifício de Cristo na cruz, traz alguma mensagem ao meu coração quando eu escuto sobre isso, quando eu estudo sobre isso? Porque se você escuta sobre isso, querido, você automaticamente vai entrar num outro conceito teológico chamado de graça irresistível.
que é o nosso tema principal de hoje. A construção da nossa vida sobre a graça, somente sobre a graça. E a partir do versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Ontem, dia 31 de outubro, foi comemoração do dia da Reforma, em que um monge foi na frente da igreja, a gente hoje fala igreja católica, né, mas era a igreja cristã da época, não tinha outra. Ele foi na frente de uma igreja na sua cidade e pregou 95 ideias que ele achava que a igreja estava caminhando diferente, que ele achava que a igreja estava longe. E uma delas, que era mais chamativa, principal e que trazia a igreja para uma responsabilidade, era dizendo assim: olha, o cara que tem muito dinheiro, porque ele oferece muito dinheiro para a gente construir mega igrejas, estruturas maravilhosas, ele não pode receber benefícios espirituais por causa disso. Ele não pode receber uma mensagem de que no céu ele vai ter uma mansão diferenciada, de que ele vai sentar mais perto de Jesus, de que ele vai receber qualquer tipo de benefício, porque ele está fazendo essas obras aqui, muito menos que ele tem direito à salvação por causa dessas coisas. E talvez a mensagem mais pesada que ele estava querendo trazer e o irmão que não tem condição, e aquele que não tem dinheiro, e aquele que não tem o que oferecer, será que ele não vai ter direito ao céu? Será que ele não tem direito a receber a salvação? Será que ele fica fora desse propósito, desse projeto? E aí ele diz assim: não é por merecimento, é pela graça. Pela graça sois salvos. A única coisa que a gente precisa é da fé. A única coisa que a gente precisa é acreditar que Jesus morreu e pagou o preço por nós, e Ele nos entrega a salvação pela fé. Essa graça, ela é irresistível. Então, se você está ouvindo sobre a graça de Cristo, agora, o seu coração, a sua mente exulta, você fica alegre, você fica contente, porque você entende que você era pecador totalmente depravado, mas que aí houve uma eleição, e essa eleição, ela alcançou você. De alguma forma, ela alcançou você, e agora você está diante de uma graça que ela é irresistível. Não tem como resistir, não tem como recusar. Eu posso até tentar dizer não, eu posso até tentar me desviar, mas ela vai entrando no meu coração, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão rica, e Deus é tão rico em misericórdia, como diz esse texto, que mesmo que eu esteja morto, muito menos tampando os ouvidos, eu vou ser alvo dessa graça. Ela é irresistível. E houve um certo questionamento com Paulo sobre isso, sobre essa mensagem. Porque algumas pessoas falam bem assim: ô Paulo, se não é por merecimento, se não é por obras, se não é por circuncisão, se não é pelas coisas, pelos sacrifícios que os judeus faziam antigamente, aí fica muito fácil. E o apóstolo Paulo falou: é isso mesmo, é muito fácil. É muito fácil para nós, para Cristo não foi, mas para nós é muito fácil. Só receber pela fé. Entender e receber pela fé. Ah, Paulo, mas aí eu posso continuar pecando e essa graça vai continuar sendo efetiva sobre a minha vida? Sim e não. Sim, essa graça vai continuar sendo efetiva na sua vida, mesmo que você peque, mesmo que você erre, mesmo que você fuja de Deus, como o filho pródigo fez, fugindo do seu pai.
Mesmo que você gaste todos os seus recursos, todos os seus bens, toda a sua saúde, vivendo lá no meio do chiqueiro, lá no meio dos porcos, longe do propósito de Deus, talvez você possa viver muito de novo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, ou Satanás, ou segundo os desejos do seu coração. E pouco se importar para o desejo de Deus. Mas se você é alvo da graça de Deus, essa graça te salva, e ela não te salva apenas para a eternidade, ela te salva também para boas obras. E está aí logo em seguida, no versículo 10, pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo Paulo está fazendo uma junção de conceitos aqui, ele está dizendo assim, olha, quando Deus criou Adão e Eva, ele tinha um propósito. O propósito era que o seu nome fosse glorificado, que Adão e Eva fossem instrumento para a glória de Deus. Eles resolveram escolher outros caminhos, andaram segundo outros caminhos. E todos nós agora também andamos segundo outros caminhos. Mas o propósito de Deus para nós, o que Deus preparou para nós, é que nós andássemos em boas obras. E que nós fôssemos restaurando na nossa vida essa imagem divina, essa imagem de Cristo em nós, essa imagem que é corrompida pelo curso do mundo, essa imagem que é corrompida pelo curso satânico, essa imagem que é corrompida pelos nossos próprios desejos, nos quais todos nós andávamos. Quando a graça de Deus entra na nossa vida, ela é tão irresistível e ela transforma tanto a nossa vida, que ela nos impulsiona a não vivermos mais na depravação total. Porque agora eu entendo que eu sou um eleito de Deus. Agora eu entendo que eu sou nova criatura. Agora eu entendo que Deus tem um propósito maior para a minha vida. Então, eu volto aqui no capítulo 1, versículo 6, e ele diz assim, eu fui criado para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, dentro do seu plano maravilhoso de salvação, pela graça, resolveu que essa graça, na qual nós devemos estabelecer as bases da nossa fé, as bases da nossa caminhada, que não fosse apenas uma fé para o além, que não fosse uma fé apenas de esperança para a eternidade, para depois dessa vida. Quando eu sou salvo pela graça divina, eu não vou automaticamente para o céu, mas os princípios celestiais, eles vêm para a minha vida. E eles não vêm todos como uma cachoeira, mas o Espírito Santo passa a morar na minha vida. E a palavra de Deus passa a ter sentido aos meus ouvidos. Porque antes, eu andava segundo o curso. Agora, eu ando e busco andar segundo outro curso. Antes, eu nem era vivo, eu era morto nos meus pecados e delitos. Agora, ele me deu vida. Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos, mas agora eu recebi vida em Cristo Jesus. E o resultado disso é uma transformação, que não é só uma transformação transcendente, é uma transformação para o hoje. A graça que alcançou a minha vida precisa me transformar numa pessoa mais graciosa para com as pessoas que estão ao meu redor. Eu não posso me colocar numa situação de melhor que o outro. Como quem diz assim, eu sou agora filho de Deus, você é apenas um morto. Você é apenas alguém que anda segundo o curso desse mundo, ou de Satanás, ou da vontade da carne. Você é morto nos seus delitos e pecados. E aí eu coloco uma gravata, um terno, uma Bíblia embaixo do braço e saio
como alguém que se acha superior aos outros. Não! A graça de Deus me alcança e eu preciso ser leve na transmissão dessa graça, sem lançar peso sobre as outras pessoas, mas lançando graça. E talvez o maior testemunho que a gente possa dar não é dizer para a pessoa que ela está totalmente depravada ou totalmente afastada dos princípios de Deus, mas o que nós podemos falar é: eu estava totalmente afastado, segundo o curso desse mundo, de Satanás ou das minhas próprias vontades, sem querer saber qual era a vontade de Deus, mas de repente eu entendi, pela graça de Deus eu entendi, que existia uma eleição, e eu comecei a ter um desejo disso, porque o Espírito Santo foi produzindo isso na minha vida, e mediante a fé, eu recebi essa proposta divina. E eu queria que você desfrutasse disso também. Talvez isso que nós devemos propor para as pessoas que a gente conhece. É graça, que nós recebemos de graça e que precisamos transmitir de graça e com graça. Em Deus, em Cristo, nós somos adotados para essa família. E nós nos tornamos filhos de Deus. E não existe ex-filho. Não existe ex-filho. Pode existir ex outras coisas, mas ex-filho não existe. Nós recebemos o DNA divino na nossa vida, quando essa graça nos alcança. E construído essa fé na nossa vida, isso transforma toda a nossa história. E precisa transformar o nosso jeito de agir. O texto continua e eu vou apenas ler para que você tire as lições para a sua vida. Diz assim: ele faz uma aplicação aqui de alguma regrinha que existia antes no judaísmo, né? Que era uma situação própria do judeu, e diz assim, a partir do versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Nós éramos inimigos de Deus, andávamos segundo tudo o que desagradava a Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Nessa condição, isso é graça. E isso precisa ferver no nosso coração. Porque quando o filho pródigo se aproxima, o irmão que ficou em casa diz assim: então, eu estou aqui há tanto tempo e não recebo nenhum cabrito. Ele diz assim: rapaz, tu é filho, tu não precisa de cerimônia, você está em casa, vamos comer, vão beber, vão festejar, vão participar da festa. Esse meu filho, o pai diz, estava morto, estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então nós precisamos nos regozijar. Você se regozija com a salvação que Cristo ofereceu para a sua vida? Você se alegra quando vê um pecador sendo atingido pela graça de Deus? Quando você vê alguém que viveu em trevas, em pecados e delitos, mas que é transformado pela graça, e essa pessoa começa a andar em boas obras, e você olha e parece uma feitura de Deus, parece uma feitura criada em Cristo Jesus, e está semelhante com Deus. Será que você se parece com Cristo? Quando as pessoas olham para você, que foi atingido pela graça de Cristo, as pessoas veem semelhança com Cristo?
Ou veem semelhança com outras coisas, com o mundo, com o diabo, com os desejos da carne? Quem você é? Atingido pela graça? Transformado e reconciliado com Deus? Então você tem o ministério da reconciliação. E agora você precisa reconciliar o mundo com Deus. Versículo 17 do capítulo 2 diz assim: E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você que antes era alvo daquela teologia da depravação total, que foi atingido por essa eleição incondicional, que foi alvo dessa expiação limitada, que olhou para você, você foi atingido pela graça irresistível. Você precisa também deixar com que essa perseverança dos santos seja vista na sua vida. Você é da família de Deus. Você é templo dedicado ao Senhor. Você já não é mais aquela velha criatura morta em delitos e pecados. Você é uma nova criatura e que você viva para a honra e glória do Senhor, sendo cada dia mais conhecedor da graça de Deus e espelho dessa graça divina para o mundo, especialmente para aqueles que mais precisam. Como é que você pode ser? Você consegue parar e pensar como é que você pode ser reflexo da graça divina na sua família, no seu trabalho, no trânsito, na internet? Como é que você pode ser reflexo de Deus, criatura do Senhor, feitura em Cristo Jesus, criado para boas obras? Como é que você pode ser? Quais são as boas obras que você pode caminhar? Eu espero que você pense sobre isso, mas que você aplique isso no seu dia a dia, na sua vida, para que vidas sejam transformadas por essa graça irresistível e maravilhosa, como você e eu fomos alcançados, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela reflexão e pela meditação que nós podemos fazer nela. Obrigado, Deus, porque nós podemos parar diante do Senhor e dizer: nós sim estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós sim estávamos inclinados para tudo que desagrada ao Senhor. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor nos viu. E não apenas nos viu, mas o Senhor nos amou com uma rica misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos perdoou. Obrigado por Cristo Jesus na cruz. Obrigado por tudo que esses conceitos trazem de crescimento para a nossa vida, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós. Nós agradecemos em nome de Jesus e pedimos, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que alcançou a nossa vida, não fique apenas para nós, que nós não nos tornemos amargos com as pessoas ao nosso redor, que nós não nos tornemos justiceiros espirituais que apontam o pecado dos outros, sem olhar que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados quando o Senhor nos amou, que o Senhor nos ensine a amar, que o Senhor nos ensine a ter misericórdia, que o Senhor nos ensine a ter graça, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, faça refletirmos que é o nosso Pai, e que nós fomos alvos dessa graça, e que nós precisamos ter graça com outras pessoas também, e que a comunhão tão gostosa e tão prazerosa do Espírito Santo, que nós desfrutamos, possa ser desfrutada também pelos nossos irmãos na fé, mas que nós tenhamos desejo de levar essa mensagem,
da graciosa paz que o Espírito Santo traz ao nosso coração, para outras pessoas que nem conhecem, que nem sabem, que vivem desesperançados, porque vivem segundo outros cursos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe para o seu curso. Obrigado, Pai, porque nesse curso nós estamos aprendendo sobre graça. Obrigado, porque nessa estrada nós podemos olhar para o Senhor e não ver um Deus que aponta as nossas falhas, mas que diz: eu paguei por tudo que você fez na cruz. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício de Cristo. Que tudo isso recaia sobre o teu povo e que nós possamos viver debaixo dessa graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus.